Gente, eu não admito que o Instagram tire a gente do ar só porque a Ivonilde ia falar como ginecologista. Então a live acabou porque o tempo acabou, mas a gente vai voltar e a gente vai concluir esse assunto que não pode ser assim simplesmente interrompido por uma força maior chamada tempo do Instagram, né, Ivo? Aqui e vamos dar um tempinho para todo mundo também voltar, né? E todo mundo ser avisado aí que nós não saímos do ar. Vamos lá. Chamada Ah, que Instagram. desaforo. Tá muito Que escuro. falta de Você não parece respeito. escuro para mim. Eu tô escura? Não. É porque Para a mim, minha aqui luz é em embaixo, cima. aqui o meu parece muito escuro. Eu acho que é quem Não, fica embaixo fica escuro. Não? Tá legal? tá Então, ótimo. o pessoal tá voltando aí. Mas é porque é importante, eu fico preocupada, porque eu vejo sempre, assim, parece que por mais que fale, é porque tá sempre chegando gente nova nos Instagram, no meu, no seu, né? Uhum. Tá sempre chegando gente nova em um e no outro, e às vezes a pessoa não sabe, não está entendendo ainda a mensagem que a gente quer passar, mas isso tem que ficar muito claro para as pessoas. E tem que ficar É. claro muito mais. Eu ia fazer, enquanto o pessoal chega aí, para a gente terminar essa conclusão, sobre o anticoncepcional. Eu estava falando que essa mudança de chave, ela vai acontecer não só na vida pessoal, mas cada pessoa forma o conjunto, o contexto, as relações de trabalho, né, a forma de trabalhar, mas também a forma de você exercer cada profissão vai ter que mudar. E não adianta mais você querer resolver tudo na base de remédio. Porque quem causou a alteração não foi a falta de um remédio. Não foi o anticoncepcional. Tem gente que diz assim: ah, não, eu não menstruo bem, por que eu não tomo anticoncepcional? Anticoncepcional não é condição para você menstruar bem, entende? Anticoncepcional não é condição para absolutamente nada. Então, já que a gente já tem aí uma boa quantidade de pessoas, eu queria deixar esse recado mesmo, como ginecologista. Às vezes eu não falo tanto aqui como ginecologista, eu falo muito como terapeuta e tal, apesar de que eu não consigo fazer essa dissociação, né? A gente vai falar agora, alguém está falando aqui, é, Ela entrou agora, Paty, sabe o a gente tema. já falou de corona, a gente já falou de um monte de coisa, mas a gente entrou agora para falar da história do anticoncepcional no tratamento de problemas menstruais, de ovário policístico, seja lá o que for, até endometriose e seja lá o que for. Então, o papo é bem reto. Anticoncepcional, e eu vou falar assim de uma forma nada doce. Anticoncepcional não trata porra nenhuma na sua vida. Nada. Porra nenhuma. Não tem nada que você me diga assim que tenha. Ah, mas anticoncepcional trata o C de asa. Não trata. Não trata. Ele vai fazer. Alguém botou um negócio aí muito engraçado. Ele vai fazer o seguinte: ele vai maquiar, ele vai mascarar uma situação. Ele vai fazer com que sua menstruação finja que tá bonitinha. É uma maquiagem. Igual se eu passar aqui, se eu tirar esse filtro e passar aqui o demaquilante, você vai ver como é essa pele. Ai, que pele linda! Maquiagem, maquiagem. Então, é isso que o anticoncepcional faz. E o que é que está acontecendo por baixo? O pau está comendo. Porque você está achando que está menstruando e a resistência à insulina está comendo no centro e destruindo seu corpo. É destruindo. Alguém perguntou lá e não deu tempo da gente responder antes, né? Se não tratar o ovário policístico, se dá câncer. Dá. A longo prazo, pode dar sim. Porque você tem uma estimulação excessiva pelo endométrio, e a gente vai falar um termo bem técnico aqui, que nem precisa. Mas essas alterações hormonais vão estimular em excesso a camada interna do teu útero e pode dar câncer de endométrio. O excesso de gordura corporal, junto com as alterações hormonais, vai ter um excesso de produção de um hormônio chamado estrona, que vai na tua mama e vai fazer a bagunça. Por que que as mulheres acima do peso têm mais chance de ter câncer de mama? Porque, na verdade, aí é um contexto emocional que, se a gente for trabalhar, é uma coisa bem além. Mas está lá, porque você tem excesso, do ponto de vista hormonal, você está com excesso de estrona. E aí, se eu estou tacando anticoncepcional, que é uma substância que não existe no teu corpo,
que para o seu corpo ele é tóxico, ele é lixo, sobrecarregando o fígado, os rins, tua pele, inclusive. Ah, mas minha pele fica tão legal, mas tem outras coisas tóxicas que estão saindo por aí. Até teu intestino está sendo prejudicado na hora que você usa um anticoncepcional, porque ele vai ter que sair. Aquilo é tóxico para o corpo. O corpo vai ter que eliminar de várias formas. Então, até nisso, você está bombardeando, ao invés de você ter saúde, você está destruindo seu corpo. Não se fala no estímulo de câncer, da produção de câncer por anticoncepcional, porque arranjam várias outras formas e não fazem essa ligação direta. Mas eu tenho certeza que tem. De alguma forma tem, que você tem radicais aí vários, causando vários danos no seu O que a DNA. gente ainda tem, né, de muito estudo, assim, é o uso do anticoncepcional relacionado a câncer de mama. Isso sempre teve e, gente, vai continuar tendo, tá? Por mais que o médico fale que o anticoncepcional é novo, a fórmula é nova, o hormônio é bioidêntico, o hormônio pode ser da vaca que pariu, entendeu? O cavalo. Vai ter Não estudo que existe comprove. anticoncepcional com hormônio bioidêntico. Que Não, eu conversa é digo essa? assim, tipo, né? Sempre inventam desculpas para fazer com que as mulheres acreditem que o anticoncepcional atual, novo, é moderno e que não faz mal para a saúde da mulher. Gente, faz. Não, E tem muito faz. estudo que relaciona câncer de mama com o uso do anticoncepcional. Tem muita gente aqui. Cicloprimosina é uma porcaria. Ciclotimagina, exato. Fala aí, Evo. É a mesma coisa. É análogo, não é natural isso, não é bioidêntico, não é nada, não é a mesma molécula, entende? A cicloprimogina é a mesma coisa de um anticoncepcional. Ah, mas aquele dilmirena é um hormônio, é hormônio sintético, análogo. O que é análogo? Ele parece, mas não é. Sabe Ruth e Raquel? Parece, mas não é? Pronto. Quando troca de lugar, quando você bota Ruth no lugar de Raquel, dá certo? Não, dá defeito. É isso que acontece dentro do seu corpo, de uma forma bem usurpadora, para quem assiste o SBT. Olha só, a E não Carol menstruar falando. faz mal à saúde, não é que não menstruar faz mal à saúde, é que não menstruar indica que o seu corpo não está funcionando legal. É igual se você parar de fazer xixi. Se você parar de fazer xixi faz mal à saúde, vai ser ruim, você vai sentir um monte de desconforto, mas esse é um sinal de que tem coisa que não está funcionando bem no seu corpo. Entendeu? Então, a menstruação ela é um reflexo das coisas que estão funcionando metabolicamente e principalmente emocionalmente no seu corpo. A sua menstruação fala como estão suas emoções. Demais. Tem como tratar a SOP sem precisar emagrecer? Emagrecimento é consequência, né, Carol? Sim, e gente, eu sou o melhor exemplo disso, né? Eu não sou magra, eu tenho sobrepeso, sempre tive a minha vida toda, e eu não precisei me tornar magra para ter a síndrome do ovário policístico controlada. Então, hoje eu continuo tendo sobrepeso, eu não tenho peso ideal para minha altura, mas eu tenho uma saúde, tipo, perfeita. Não tenho nenhuma alteração hormonal mais, não tenho mais resistência à insulina. Tive no ano passado, usei remédio, não resolveu, desisti do medicamento. E resolvi, tipo, voltar realmente para os 4 pilares, que era o que já tinha dado certo, e eu sabia que dava certo, mas eu não estava conseguindo naquela época voltar, né? E aí tem muito a ver do emocional. Ivone hoje depois pode explicar para vocês. Mas estava num conflito enorme Tem com vários. relação a fechar ou não o consultório, estava num momento emocional muito difícil, perdi minha avó, e aí isso fez com que eu desandasse. Então, precisei usar remédio ano passado, usei para resistência à insulina, emagreci 10 quilos, depois engordei 15. Agora, tipo, perdi os 5, voltei pro peso que eu tinha antes. Mas não, em nenhum momento você precisa ser magra para ter a síndrome do ovário policístico controlado. O que você precisa é colocar esses 4 pilares no seu dia a dia, Tem gente estabelecer esses magra que tem pilares. SOP, né? E exato, e eu ia até falar isso: 30% das mulheres com SOP são magras. Então, se para tratar SOP você precisasse ser magra, nenhuma magra teria síndrome do ovário policístico. E o que a gente vê não é por aí, né? A gente vê muita mulher magra que sofre por conta da SOP. A Nath pergunta qual o melhor método contraceptivo para quem tem SOP. Tanto faz se tem SOP ou se não tem SOP. O melhor método, quem vai dizer, é o casal. Mas métodos que não usem anticoncepcional, que não usem nada de hormônios sintéticos ou análogos. Você pode usar DIU de cobre, você pode usar cobre com prata, é a mesma coisa. Tanto faz. Cobre ou cobre com prata, tanto faz. Camisinha.
Ah, mas camisinha. Gente, troca a marca da camisinha. Eu descobri, antes, ai, camisinha incomoda. Eu descobri que incomodava era a marca da bexiga da camisinha. Troca essa bexiga. Ou então o povo pega, bota camisinha de menta e aí diz que é ruim. Gente, vagina parece uma boca, mas sente gosto não, entendeu? Tira isso, se irrita. Hoje eu recebi uma. Ah, eu fui usar um lubrificante diferente. Eu disse, já sei, manda foto. Lá vai o bicho com menta, com não sei o quê. Minha gente, o bicho não sente gosto. Para de botar isso. Então, outros métodos. Lá dentro, Bia vai estar no grupo do Combate à Bia vai. SOP. Bia está. Bia que ensina o método Billings. Então, o método Billings também, né? Que são métodos que você vai identificar qual é o período que você está fértil ou não. E aí, nesse período, você pode escolher se vai se abster da relação, ou seja, se não vai ter, ou se você vai usar camisinha, né? Se você vai usar algum outro método de barreira. Mas existem várias outras formas, né? Tem um pessoal aí que coloca, que mede diafragma, e aí já é uma coisa que é um pouquinho mais difícil, porque a gente não é treinado, o médico não é treinado. Eu solicitei no lugar que eu trabalho o treinamento para a gente indicar diafragma e tudo, mas vamos ver se vai sair esse negócio. Mas tem outras formas. Ai, eu disse que ia ser pouco tempo, não foi, Carol? Beleza, vamos Eu tô com respondendo o energia, pessoal e eu aqui. tô com energia baixa hoje, viu? Tô com energia meio Imagina, baixa. imagina essa mulher na lua cheia, gente. Vocês não têm noção. Ah, no, ei, em janeiro que a gente fez o Conecta, foi na primeira lua cheia do ano e foi um eclipse. Lembra que teve o Ai, meu eclipse da Deus, eu lua? lembro, lembro. Dia 10 de janeiro. Cara, nesse dia até o Ivar para a lua eu ivei. Eu tava lá, era para isso mesmo, a gente foi para fogueira, é tipo um retiro, assim, que a gente vai, exatamente um retiro, mas a gente vai, é uma imersão. A gente foi no final de semana, que a gente foi trabalhar essas questões emocionais, os ciclos, os elementos da natureza. Vai ter em julho de novo, né? Se o corona deixar, não fé em Deus, né? Julho a gente já passou por tudo isso. Amém, Misericórdia. né? E aí, na fogueira, na lua cheia, eclipse. Ah, minha filha, até o Ivar para a lua foi. Olha só, perguntaram qual a diferença de ovário policístico e síndrome do ovário policístico. Gente, quem tem ovário policístico, só ovário policístico, não tem nenhuma outra manifestação. Você faz ultrassom, tem cisto no ovário, tem lá ovários padrão micropolicístico, mas você tem uma saúde perfeita, você não manifesta isso de forma alguma. Muitas vezes esses cistos são cistos funcionais, que aparecem e somem dependendo do período menstrual. E tá tudo bem ter ovário policístico, tá? Quem tem a síndrome do ovário policístico, essa pessoa pode ou não ter cisto no ovário. Para você ser portadora da SOP, você tem que ter 2 de 3 critérios. Quais são os 3 critérios? Cisto no ovário, ciclo menstrual irregular ou sem ovulação e hiperandrogenismo, que são as alterações hormonais. Uma mulher que tem síndrome do ovário policístico pode ter, por exemplo, o hiperandrogenismo, acne, hirsutismo, queda de cabelo e os ciclos irregulares e não ter cisto no ovário. Essa mulher pode ter o hiperandrogenismo e ter cisto, mas menstruar todo mês. Essa mulher pode ter cisto e ciclo irregular, mas não manifestar clinicamente, não ter sintomas. Então, para você ter o diagnóstico da SOP, você tem que primeiro avaliar se faz sentido, se você tem um desses critérios, como que é isso, né, no seu dia a dia, como que você manifesta, e procurar uma endócrino para fazer todo um check-up hormonal, porque a SOP só é diagnosticada quando outras doenças que se manifestam da mesma forma são excluídas. Então, a endócrino vai avaliar funcionamento de pituitária, de suprarrenal, de tireoide, e aí, vendo que está tudo ok, ela vai diagnosticar a síndrome do ovário policístico, tá? Então, essa é a principal diferença. Ter cisto no ovário e não ter acne, queda de cabelo, excesso de pelos, menstrua todo mês, tá tudo bem, não tem dificuldade para engravidar, você não tem nada. Você tem cisto no ovário e tá tudo bem. Carol, tem Carol Medeiros, 16, quer falar com você por direct, que ela quer entrar no grupo. Valeu, Carol, muito bem, a gente vai ver Ó, lá. eu, Cuidado com Ivonilde e outras 10, né, outros 10 profissionais. Ó, Ivo já deu aqui vários. Como é que fala, gente? Spoilers. Vai ter o Rui, spoiler, né? psicólogo, vai ter a Bia, que é instrutora do método Billings. A gente é uma equipe de 12 profissionais. E aí, É quem muito não massa. quiser esperar minha resposta no inbox, quiser fazer a inscrição, gente, é o link que está lá no meu perfil. Você clica no link da descrição ali do meu perfil, da minha biografia. Aí você vai ser direcionada para uma página. Um desses botões está escrito Programa de Combate à SOP.
Aí é você clicar nesse botão e fazer a inscrição na página que vai abrir. Mas eu vou responder todo mundo, tá? Então, todo mundo que me escrever aqui durante a live, depois eu vou responder. Gente, esse trabalho de Carol, ela entrega muito, muito, muito mais do que o que ela recebe para fazer. É impressionante. Assim. Ela dá, esse programa dela era para ser muito mais caro. Pode ter certeza, não é porque eu estou falando aqui, que eu participo do grupo, eu não recebo nada para estar lá no grupo. É uma coisa que a gente tá, porque eu acredito no trabalho dela, né? Eu acredito no trabalho da Carol. E aí vale demais, vale muito isso. Carol, é só complementando a história do ovário policístico, né? É Uhum. que às vezes o pessoal pede ultrassom, às vezes o próprio ginecologista cai nesse esquecimento, vamos dizer assim, no descuido, ou então a pessoa faz sozinha a ultrassonografia, e aí, ultrassonografia para avaliar se você tem lá síndrome do ovário policístico, ela tem uma fase ideal para ser feita. Você não deve fazer, então, fez ultrassom, uma mulher normal, uma mulher fértil, está tudo bem, regular, e fez a ultrassonografia logo após a menstruação, ela vai ter um ovário policístico. É para ser um ovário policístico. Por quê? Porque você está na fase folicular, você está na fase de recrutamento, Dos né? folículos. Fase de recrutamento dos folículos. Então, aquela fase dos muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa fase do. E o Que ovário está definição chamando boa. lá um monte de folículos, você vai ver no ultrassom vários que são chamados, entendeu? E aí, se você fizer a ultrassonografia no período fértil e não, ou então um pouquinho passando, e você não tiver um escolhido, ou então você não tiver um corpo lúteo, tiver lá um ovário todo pipinado de cistos, aí é outra história. Então, não inventem de tentar entender ultrassonografia dessa forma, nem mostrar assim, doutora, olha aqui, olhei, beleza. Não é assim, você precisa interpretar, tá? Exame precisa de interpretar. Então, não caio nessa besteira. Mas eu acho que é isso. Alguém Muita falando de pergunta aqui mioma. sobre. Então, tem muita pergunta aqui sobre por que que glifagem ajuda? Glifagem ajuda mesmo? Metformina? Perguntaram aqui do Fertisop, Famisop. Gente, olha só, qual que é a relação disso tudo com a SOP? A gente entende que o berço do problema, ou seja, onde a síndrome do ovário policístico de fato se desenvolve, é uma situação chamada resistência à insulina, que é o que leva a mulher com SOP normalmente a sentir muito cansaço, fadiga. Por isso que eu falei, né, que a gente às vezes é chamada de preguiçosa. Ao mesmo tempo tem muita fome, tem vontade de comer muita bobagem, muito carboidrato. Carboidrato doce ou salgado, tanto faz. Massa, pão, doce, biscoito. E essa situação de resistência à insulina faz com que a gente não consiga absorver corretamente o carboidrato que a gente ingere na nossa dieta. Isso faz a insulina do nosso sangue aumentar, então a gente tem um excesso de insulina, e esse excesso de insulina é que faz o nosso corpo produzir muitos hormônios, dentre os quais a testosterona, que seria aí o início do problema do hiperandrogenismo. Então, assim, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome que, como o próprio nome diz, envolve uma série de alterações, e uma dessas alterações é a resistência à insulina em cerca de 94% das portadoras. Então, é muito mais provável que você tenha do que você não tenha. E aí, quando a gente fala de metformina, glifage, saxenda, todos esses medicamentos que são considerados antidiabéticos, são desenvolvidos para o tratamento do diabetes, na mulher com síndrome do ovário policístico, acaba resolvendo essa situação da resistência à insulina. Mas não é um tratamento para a SOP, né? Para aquele conjunto inteiro de alterações. É um tratamento Nem para essa caiam na alteração. besteira, nem caiam na besteira de ir pesquisar agora no Dr. Google. Ó, já estou vendo aí, gente, aqui, ó, anotando para pesquisar depois da live. Metformina, como usar. Não façam isso, porque vocês podem se sentir muito mal. Isso tem E que ser vão se muito bem sentir. organizado, tem que ser prescrito, acompanhado por médico. Não vão brincar com isso em casa, crianças. Então, Certo? e É aí igual a qual que é brincar o... com foguinho. Qual que é o grande pulo do gato? Usar metformina, glifade, saxenda, qualquer uma dessas bobagens aí, sem fazer a base do tratamento, sem estar numa dieta adequada, não surte efeito. Então, a metformina, o glifage, pode ser útil no tratamento de resistência à insulina de algumas E dá mulheres muito portadoras de SOP? sintoma. Pode, E desde que você tem faça uma a coisa dieta aí. direito.
Quando você toma a metformina e não está com a alimentação adequada, você sente muito efeito colateral. Eu digo logo, quando eu prescrevo, eu digo, se você comer besteira, a metformina vai me dizer. Como assim? Eu vou saber, porque ela manda mensagem para mim, estou passando mal, você comeu besteira, saiu do que Dá muita devia. diarreia, dá muita cólica intestinal, flatulência, formação de gases, barriga inchada. E o pior Dor disso de tudo, gente, se cabeça. você não faz a dieta, usa o medicamento, tem os efeitos colaterais, você está piorando o seu intestino. E quando a gente piora o nosso intestino, a gente agrava a síndrome do ovário policístico. Então, quer dizer que é possível usar a metformina, a glifage piorada só? É completamente possível e eu vejo direto. Não sei se com você acontece muito, Ivanilde, mas com as Porque minhas se não pacientes é cuidar, sempre. você tem que ir na origem, é fazer o que você precisa. Aquela história que a gente falou da outra, né? Quando estava na outra live. A gente entrou no assunto, agora já foi para outro. Ótimo, Completamente maravilha. diferente. E aí fazer. Qual é a sua parte? Né? A O que parte está do. no seu controle, né? A quem cabe decidir se você vai tomar metformina ou não. Ao médico que lhe acompanha. Qual é a sua parte? O que é que lhe compete? Cuidar dos 4 pilares. Alimentação, gerenciamento do estresse, exercício e sono, não é isso? Uhum. Pronto. Deixa eu só responder aqui. Princesa Denise, fala comigo no direct. Ela fez uma pergunta aí. Doutora, qual o preço da sua consulta? Então fala comigo no direct. E aí a gente Gente, ó, conversa sobre isso. Iva, fala com o teu Insta. É @Ivanilde Jales, tudo junto, né? Doutora Ivonilde Jales, DRA. Né? Quem não Arroba segue, DRA. siga. Siga que vale muito a pena. E aí, só para concluir, gente, aí vem a história do Minoxidil, né? Ah, Inositol, Flamisop, Fertisop e todos os outros SOPs aí que aparecem no mercado. Eles são fitoterápicos que têm um efeito semelhante ao metformina e os antidiabéticos. Então, da mesma forma, a gente não vai fazer milagre e não vai funcionar se você não estiver fazendo a dieta direito. Mas eles seriam alternativas naturais ao medicamento. Então, o Fertisop, por exemplo, não é um remédio, ao contrário do que muita gente imagina. Ele é um suplemento vitamínico, é a associação de mioinositol com ácido fólico. E ele faria o papel, né, do antidiabético de uma forma natural. Para algumas mulheres basta. Então é por isso que eu falo no tratamento da SOP como uma pirâmide. A gente tem na base da pirâmide o que é para todo mundo e todo mundo precisa fazer, os 4 pilares que a gente ensina no programa de combate à SOP. E em cima desses pilares, no andar do meio, a gente tem os suplementos, os chás e os fitoterápicos, dentre os quais a gente inclui o Fertisop, o Mioinositol, o Inositol, toda essa galera aí mais natureba. E lá no pico da pirâmide, a gente tem os medicamentos. Então, o medicamento ele vai entrar na jogada primeiro, quando o médico achar que é necessário, né? E o médico está te acompanhando. E principalmente quando todo o restante da pirâmide já está sendo feito e não está sendo suficiente. Porque E passar já a com a carroça na frente do programação. cavalo, o cavalo não anda. Então não adianta começar um remédio se você não está fazendo a base. Oi? Tá dando uma travada aqui. E tem que entrar na ideia da pessoa, tem que entrar na cabeça de vocês que o remédio, ele entra em algumas condições um tempo, um prazo para sair. Exato. Não adianta você estar querendo, porque o inositol é natural, eu vou tomar. Porque tem os chás, eu vou tomar. Você quer se manter escravo para o resto da vida, seja lá de uma farmácia ou seja lá do coisa do chá, por que você tem que ser escrava de alguma dessas coisas? Você pode não precisar de absolutamente nada, você ter uma vida completamente normal, ter um corpo funcionando de uma forma toda normal. Se você agir com o seu corpo, você der para ele aquilo que o seu corpo precisa. Porque, na verdade, os pilares estão fazendo com que você cuide do seu corpo da forma como o corpo precisa ser cuidado. Ele só não, seu corpo tem condição de funcionar em perfeição, regenerar tudo, combater tudo e qualquer doença, combater corona. Não é, gente, o seu sistema imunológico ri da cara do corona, ri da cara de todo mundo. Só que se você não deixar seu sistema imunológico trabalhar direito, ele não vai conseguir agir. Da mesma forma, seus ovários têm, é lindo o funcionamento do ovário, do eixo, hipotálamo, hipófise, ovário, não sei o quê. É a coisa mais linda do mundo. Às vezes, como é que uma porcaria dessa falha? Porque você está impedindo que ele trabalhe. Então, o segredo não é
Cate disse aqui, tem ovário policístico e só menstruo se tomar o anticoncepcional. O que posso tomar? Tomar para você o conhecimento de que, para cuidar do seu corpo, fazer ele funcionar, você não precisa tomar remédio, você precisa dar para ele as condições de funcionamento. Eu tenho um carro e ele funciona a álcool e gasolina. Ele precisa de tanto em tantos, a cada 10 mil quilômetros fazer uma revisão. Eu não posso rodar com ele direto. Meu pneu, com 40 mil quilômetros, eu preciso trocar. E se eu começar a botar óleo de comida porque é mais barato, né? Eu boto lá, ou então boto água no tanque. Ah, não, mas hoje o diesel está mais barato. Vou botar diesel hoje no meu carro. Aí, se for um carro que ele é manual, o meu é câmbio automático, mas vamos fazer de conta que eu vou sair no low. Ao invés de sair no drive, que é de dirigir, eu boto na marcha reduzida. E saio com ele aí, vou andando a torta e a direita. O que é que vai acontecer? Vai pifar, amigo. E aí, porque a gente tem muito mais consciência com as coisas de fora e não tem consciência com o próprio corpo. Então, Bingo. é isso. Se você der a condição de funcionamento do seu corpo é lindo. Sabe quem foi que fez ele? Deus, a fonte criadora. Seja lá o nome que você der, uma inteligência primária, que até os cientistas já reconheceram que existe. Não adianta nem eu não acredito em Deus. Então, você não está estudando. Vai estudar que você vai saber que Deus existe. Pode ter outros nomes, mas existe uma fonte criadora. Certo? Então, quem não acredita em Deus é falta de estudo. É falta de ciência, que até a ciência já mostra. Então, assim, existe uma fonte criadora, uma inteligência superior, que criou seu corpo em perfeição, entregou para você. E você simplesmente não está criando as condições adequadas para o funcionamento dele. Está na hora. Está na hora de você começar a mudar essa chave e entender que você não precisa mais ficar na dependência danada de remédio. De jeito nenhum. Você não precisa ficar dependente. Você pode até usar por um período para lhe tirar de uma situação muito grave, de uma situação muito complexa. Mas se você fizer o que você tem que fazer, a sua parte, seu corpo vai responder, você vai ficar legal, linda, maravilhosa, vai agradecer a Carol, porque você está aí, inclusive engravidar se você quiser. Ivo, a última, que a gente vai encerrar, mas eu quero que você responda a essa aqui. Olha só, espero que a pessoa ainda esteja aí. Carla Silvana. Olá, Carol, boa noite, mas eu passei a bola para a Ivonilde. Gostaria que me indicasse um anticoncepcional, porque todos que eu já tomei me dão muitas náuseas. Vai, Ivo. Sério. Gente, a náusea é seu corpo dizendo assim, joga essa porcaria fora. Não existe anticoncepcional que preste. Não existe anticoncepcional fraquinho. Tem um post meu assim dizendo, é veneno, mas é bem pouquinho. Vê lá o que é que eu escrevo sobre isso. Vê lá. É uma bonequinha, o avatar lá cuspindo. Uma de coisa. É veneno, mas é bem fraquinho. E você tomaria? Olha só, gente. Coloquem aqui nos comentários. Se alguém desse para você um veneninho e falasse assim, ó, é veneno, mas é bem pouquinho. Você tomaria todo dia? Todo dia, religiosamente? Às vezes até emendaria, assim, um no outro? É veneno, mas é bem fraquinho. Você tomaria uma vez? Foda, né? Ivo, quero te agradecer. A gente ia entrar para falar só um pouquinho, 20 minutinhos. A gente ficou 1h30 com essa galera mara. Mas, gente, manda muito coração para a Ivonilde aqui no chat. Manda nos comentários. Corações muito, muito coloridos. Porque é isso. Doutora Ivonilde, gente, é exatamente assim o tempo inteiro. E porque eu te falei ontem, é muito verdade. Eu sou muito grata por você ter aparecido na nossa vida, por você ter topado fazer parte dos grupos até agora. Eu acho que a presença da Ivonilde nos grupos é fundamental, faz muita diferença. É realmente muito importante ter ela, né, no acompanhamento. E, cara, tipo, dando os puxões de orelha que ela dá, mas sempre com muito amor, sempre com muito carinho. É aquele tapa de amor não dói, né? Às vezes a gente precisa disso. Às vezes a gente precisa daquela bronca de mãe, né? Que na verdade só quer o nosso bem e a gente só vai entender lá na frente quando muitas vezes a gente se torna mãe. E a Ivanilde é a essa galera mãezona. falando lá de fertilização, não sei o quê, né?
A galera o quê? Eu não ouvi. Galera da fertilização, daquela coisa bem invasiva, né? Sim. Então, Ivo, quero muito agradecer. Gente, é o último grupo que a Ivanilde vai estar até segundo momento, até eu convencer ela a ficar. Até eu conseguir comprar a presença dela no grupo. Mas, a princípio, é o último grupo. Então, você que quer participar do programa de combate à SOP e fizer a sua inscrição hoje, você ganha uma consulta online comigo, com cardápio personalizado e individual. Ganhe uma planilha de treino do Luiz para você treinar na sua casa, sem academia, sem aparelhos, sem malabarismos. Isso é bônus do programa, a gente não está cobrando absolutamente nada mais por isso. E além disso, você ainda vai ficar 4 meses comigo, doutora Ivonilde, Rui, nosso psicólogo, a Bia, instrutora no Mobile, a gente tem a Amanda de aromaterapia, a doutora Andressa, que é endócrino. Gente, é uma equipe. Assim, eu peguei os melhores, sabe? Tipo, os melhores para ajudar você aí a tratar essa SOP de verdade, sem medicamentos, sem hormônios, sem venenos, sem veneninhos fraquinhos todos os dias. E eu realmente quero muito que essa turma seja uma turma fantástica, é a nossa 10ª turma do programa. E esse é o momento de você realmente dar a volta por cima e mostrar que quem manda na porra toda é você. É isso aí. Link, é isso aí. E Link nos azul. óvulos também. Manda na porra toda e nos óvulos também. E olha só, link azul do meu perfil. Vai abrir uma telinha lá com vários botões para você acessar. E aí você clica no botão do programa de combate à SOP. E aí você consegue fazer a sua inscrição e garantir todos esses bônus que eu falei para vocês aqui hoje. Ivo, Meninas, muito obrigada. obrigada por estar aqui. Fala aí o Me seu deu muita Instagram. energia, tá? Eu tava meio. A energiazinha tava um pouquinho baixa, física mesmo, sabe? Mas aquela coisa de reclusão foi bom para dar um animado. Eu adoro fazer isso. Olha só, gente, arroba doutora Ivanilde Jales, Instagram da Ivo. Informações, ela também responde inbox, tá? Ela é gente da gente, então se você ficou com alguma dúvida técnica, quer falar com ela, quer entender as fases da Lua, tem live nossa lá no YouTube que explica as fases da Lua, por que que a gente menstrua na Lua Nova, por que que a gente... Não, na Lua Nova, porque a gente fica mais recolhida, por que que a Lua cheia a gente tá exuberante. E eu amo esse conteúdo, tá lá no meu YouTube ainda, Ivo. Valeu muito a Ótimo, pena. maravilha. Gente, beijo, fiquem com Deus. E olha só, daqui a pouquinho, 9 horas da noite, eu vou entrar com uma outra convidada aqui para contar para vocês a história dessa pessoa. Gente, vocês não vão acreditar no que ela fez para tratar a síndrome do ovário policístico. É uma loucura que eu não sei se eu faria, mas ela falou que fez e faria quantas vezes fosse necessário. Quem quer saber a história da Maria Nossa, eu Ivanilde? fiquei curiosa, eu vou entrar. É isso aí. 9 horas da noite aqui no meu Instagram. Bota o celular aí para despertar para não esquecer. Ivo, obrigada, viu? Nada, minha Beijo, flor. Tô gente. junto aqui com Fiquem você. com Deus. Tchau.